Fala galera, tudo bem? O episódio de hoje ele é mais do que especial. Ele nasceu de uma oportunidade muito rara, uma conversa com o professor Eduardo Brueira, uma das maiores referências mundiais em cuidados paliativos. Uma entrevista que foi gravada originalmente em um outro contexto, há já até um certo tempo atrás, mas o conteúdo é tão valioso que precisávamos trazer aqui para vocês no formato do VimoCast, para que mais pessoas possam ouvir, refletir e se inspirar. Então, decidimos manter o tom original da conversa. E é um privilégio poder compartilhar esse registro que expressa muito do que acreditamos sobre o cuidado centrado na pessoa. Então, aproveitem, se joguem, como diz nossa querida Su. Professor, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite para participar dessa entrevista para o 11º Oncologia Integrada da Faculdade Sírio-Libanês. A gente se sente muito honrado, o senhor e toda a sua equipe e publicações servem de mentoria e de guia para o nosso trabalho aqui em Brasília e no Brasil. E a gente está vivendo um momento nesse ano muito especial, que é o momento, eu acho que o nosso presidente da nossa Academia de Cuidados Paliativos Nacional comentou, acho que com o senhor recentemente, né, sobre a aprovação da política brasileira de cuidados paliativos nesse ano de 2024. E aí a gente vai ter a oportunidade de conversar um pouco com o senhor, um pouco voltado nesse cuidado integral do paciente oncológico, junto com o cuidado de suporte e cuidado paliativo. A gente aqui, todo mundo que está presente, faz parte da equipe de cuidados paliativos e cuidado de suporte aqui no hospital, e a gente trabalha mais direcionadamente com o público oncológico em si. Eduardo Brueira é oncologista, criou e é chefe do Departamento de Cuidados Paliativos e Reabilitação e Medicina Integrativa do MD Anderson Cancer Center na Universidade de Texas, em Houston, e é o maior centro de tratamentos paliativos dos Estados Unidos. Também é uma grande referência internacional e um referencial para a gente aqui no Brasil. Queria começar, professor, perguntando se o senhor poderia explicar para a gente um pouco o que é a expressão cuidados centrados no paciente e como integrar cuidados paliativos e cuidado de suporte. Sim. Tudo isso começa quando vimos que os cuidados paliativos sempre chegavam tarde demais, quando a sofrência era muito grande, mas depois do tratamento oncológico. Esse nome ha começado a ser utilizado muitíssimo nos Estados Unidos. A maioria dos serviços em centros de câncer chamam a ambulatório supportive care. E, professor, o senhor conseguiria fazer uma pequena revisão em relação à sua experiência e o que te trouxe para concentrar ainda mais dentro da questão de cuidados de suporte? É muito importante ter uma boa relação com o oncólogo, com o internista, com o cirurgião, com quem nos manda o paciente. Porque o cliente da você não é o paciente da família. O cliente da você é o oncólogo que manda o paciente a você. Por isso, estabelecer uma relação de muita confiança, de muita capacidade de crer um no outro, de ajudar-se mutuamente, é o secreto para desenvolver estes programas. Se você briga contra o oncólogo para dizer este paciente vai ao hospice, este paciente não recebe mais tratamento, você pode ganhar esta batalha com este paciente, mas vai perder a guerra. Vai perder os próximos 200 pacientes que esse oncólogo não vai mandar. E quando o oncólogo se junta com outros colegas, diz: não mande pacientes a Brueira, que está totalmente louco. Briga contra mim, briga por el laxante, briga por el analgésico, briga por tudo. Por isso, temos que ter muita paciência, muita tranquilidade, não brigar demais, trabalhar juntos e criar uma relação onde, primeiro, o oncólogo continua a utilizar alprazolam, continua a não fazer laxantes e depois, lentamente, começa a trocar
cuando ve que nosotros tenemos resultados mejores los que tiene el oncólogo. Y el oncólogo trabaja con unos tratamientos nuevos, muitísimo tempo se passa nisso, não tem tanto tempo para a persona. Por isso, vocês têm uma possibilidade muito, muito grande de dizer, você trabalha tranquilo com o tumor. Eu o ajudo com a persona e tudo vai andar muito melhor. Obrigado, professor. E dentro desse sentido, dessa dependência, né? Se eu tenho alguns artigos que você comenta sobre isso, dessa dependência do encaminhamento da equipe da oncologia, que é uma realidade que a gente também enfrenta tanto no nosso centro como de todos os outros centros aqui no país em si. E aí você comentou, né? De só a virada de nome conseguiu ter essa modificação de 42% em 6 meses lá naquele momento. E o impacto para o paciente nisso? O quão a gente consegue calcular o impacto desse não encaminhamento e dessa dependência do oncologista? Sim, isso é muito, muito importante, porque o paciente também chegava, muitas vezes, quando nós chamávamos Palliative Care Center, o paciente chegava chorando, dizendo, doutor me ha mandado aqui, eu não sei porquê, mas eu feito o Google e encontrado que paliativo quer dizer hospice, quer dizer fim de vida, quer dizer que meu doutor acredita que eu vou morrer, por isso me ha mandado. Os pacientes aceitam muito mais este nome. Depois eu digo, eu sou de cuidados paliativos. Você pode ler cuidados paliativos aqui, mas o centro, nós chamamos supportive care, para ajudar a você a receber o tratamento, a sentir-se melhor, e depois que estabelece a relação com eu como persona, o paciente começa a sentir-se melhor com eu. E depois, não importa se o meu nome é supportive, e depois palliative, e depois andar na unidade de cuidados paliativos, tudo lo aceita muito mais. Esse é o momento do ingresso. Os pacientes chegavam 60 dias antes de morrer. Hoje chegam 14 meses antes de morrer. Por isso, é um cambiamento muito importante. Antes, dolor era tudo o serviço de dolor, faz 15 anos. Hoje, dolor, mais de 80%, 85% dos pacientes internados no hospital, o dolor lo maneja cuidados paliativos, o Supportive Care Mobile Team. Porque estes colegas acreditam que muitos dos sintomas não têm uma origem, poderíamos dizer, patofisiológica. Tem uma origem multidimensional. E que tratar esse sofrimento com simplesmente um bloqueio ou um opioide não é bastante. Não, ainda não cambia tudo tanto. E nós tratamos toda a persona. E por isso os colegas e os pacientes e famílias dizem que tudo vai bem. Mas eu quero dizer a você, faz 6 anos, fizemos uma encuesta anônima para os pacientes e famílias, muito contentes, mas 80% deles diziam que haviam sido mandados ao Supportive Care Center tarde demais. Mas repetimos esse estudo anônimo faz 2 anos, encontramos que 65% diziam a tempo. Solo 20% diziam que los mandou o oncólogo tarde demais. E alguns diziam, um pouquinho antes me mandaram do que eu necessitava. Por isso, este cambio, não só os pacientes acreditam que é bom para eles, os colegas também, mas o hospital também acredita que isto é muito, muito importante, porque quando o paciente chega a nós outros, vai a receber menos terapia intensiva ao fim da vida, tratamentos muito custosos que não se necessita receber,
E por isso, para o hospital, é uma muito boa ideia que nós cheguemos antes. E ainda nesse sentido, de toda a mudança que aconteceu nessa um pouco mais de uma década aí no MD Anderson com a equipe, se eu fosse listar o maior benefício em relação a uma abordagem mais integrada da equipe de suporte, né, em comparação com um sistema mais fragmentado, qual seria? O que o senhor diria que foi o maior diferencial? Que é uma das coisas que o senhor trabalha muito em relação ao modelo de inserção do cuidado, né? Um dos artigos do senhor, você fala bastante sobre esse modelo de inserção do cuidado de suporte junto com a equipe da oncologia. Sim. É muito importante integrar, mas não perder a personalidade. Você não é um oncólogo degenerado, você é um paliatólogo, um médico de suporte. E tem que ter uma equipe e tem que ter um centro ambulatório. Quando dizem integrar, você vê os pacientes onde nós os vemos, não é uma boa ideia, porque você necessita um centro ambulatorial que tem características distintas. Você tem que fazer o ISAS, o EMDAS, o CAGE. Vossa enfermagem tem que dizer outras coisas e conhecer outras coisas. Por isso, integrar quer dizer como integrar radioterapia e oncologia. Não trabalham todos juntos, têm diferentes necessidades. Integrar paliativos funciona muito bem quando respeitam a necessidade de espaço clínico, espaço administrativo, espaço interdisciplinário, enfermagem, psicologia, counselor, a gente que você necessita para fazer vosso trabalho, tem que trabalhar com você, não ser satélites que chegam do hospital, todos manejados, gestidos por outros. Tem que ser uma equipe criada e trabalhando juntos, mas com certa independência. Eu não vou ver o paciente em seu ambulatório. Você me manda o paciente e nós o vemos todos. E isso faz a você mais contente, mas faz também ao oncólogo mais contente, porque tem mais espaço para eles. E nesse sentido ainda, professor, num dos artigos o senhor comenta em relação aos níveis de cuidado paliativo, né? O senhor comenta entre o nível primário, o nível secundário e o nível terciário. E aí o senhor comenta dos benefícios e dos malefícios que poderiam, né, dos fatores favoráveis, dos fatores desfavoráveis. Uma dúvida que eu tenho, depois que vocês fizeram essa modificação no serviço de vocês, houve uma sobrecarga, chegou-se a ter uma sobrecarga, que era um dos pontos que o senhor colocava, né, quando se tem esse tipo de serviço, que é um dos riscos, né? Quando você fica só no cuidado com o oncologista, no cuidado primário, sendo fornecido cuidado de suporte pelo oncologista, você tem um risco de você não ter essa abordagem mais global. Mas também quando você tem esse modelo, como é o dos senhores, tem um risco de ter uma sobrecarga do sistema. Como vocês trabalharam com isso? Faz 15 anos diziam, não temos necessidade de vocês. Hoje dizem, temos necessidade, mas você não o pode fazer porque não tem recursos. E sempre que perde seu paciente. Por isso, eu acredito que não tem que preocupar-se demais. Tem que ver os pacientes que você pode ver. Todos os estudos randomizados controlados do efeito de cuidados paliativos são cuidados paliativos terciários, não são primários. Os primários randomized control trials não deram resultados. Por isso, se você não tem os recursos para ver os pacientes, tá bom, ensine ao oncólogo em 5 minutos depois de sua consulta de fazer um pouquinho de counseling, um pouquinho de laxante, um pouquinho de opioide, mas isso não é cuidados paliativos. Cuidados paliativos é o que você faz em 45 minutos e com muito conhecimento do que se deve fazer. O hospital de vocês tem que fazer um investimento para os cuidados paliativos. É ridículo dizer que vai agregar com um livrinho que pode dar a um oncólogo e depois o oncólogo vai fazer 10 minutos mais e vai fazer cuidados paliativos. Não, isso é o mesmo que dizer
que o oncólogo vai fazer radioterapia porque ele dá um livrinho e depois ele diz, aperta este botão, faz radioterapia em 10 minutos. Não se pode fazer porque é um corpo de conhecimentos, uma complexidade, uma necessidade de tempo e só está demonstrado que é bom para o hospital se você la faz. Se você la faz, menos mortes em terapia intensiva, menos estudos de laboratório, menos estudos de imagem, mais pacientes que estão melhor. Tudo esse investimento só funciona com cuidados terciários. Os cuidados primários não cambiam muito nada, não han demonstrado cambiar muito. E questo não é culpa do oncólogo, do radioterapeuta, do internista. Não conhecem, não têm treinamento e não têm o tempo de trabalhar nisto. É exatamente nossa realidade, exatamente. E trazendo um pouquinho para a abordagem da realidade que a gente tem aqui no Brasil, professor, a gente tem uma cultura ainda muito embrionária. Eu tive a oportunidade de fazer uma residência de cuidados paliativos e alguma das minhas preceptoras, das minhas chefes, fizeram a formação na Argentina, por meio do Palio, que é uma referência aqui na América Latina, o seu país natal, e tanto que a gente está tendo a aprovação da política só agora em 2024, né? E eu sei que o senhor conhece a realidade de vários outros países ao longo do mundo, na África, Europa, que também estão numa realidade semelhantes, assim, para a gente. O que o senhor poderia falar, assim, dos principais desafios para essa implementação de um modelo mais integrado numa realidade, até mesmo no serviço público, né? O serviço público aqui no Brasil serve muito de espelho para o serviço particular em diversos sentidos, e eu acredito que dentro do cuidado paliativo essa vai ser a realidade também. Sim. Eu acredito que temos que ser pacientes, mas não demais pacientes. Temos que brigar para chegar a serviços independentes de cuidados paliativos, estruturas administrativas, departamento de cuidados paliativos, serviço de cuidados paliativos, uma cátedra de cuidados paliativos. Não pode ter hospital público que tenha uma unidade de cuidados intensivos que não tem uma unidade de cuidados paliativos, porque nesses hospitais morrem todos. Não tem que ter ambulatório de oncologia sem ter ambulatório de cuidados de suporte, porque os pacientes sofrem em todos esses lugares. Por isso, há que brigar para investimento para criar estruturas. Não para dizer que tu faz. É o mesmo que dizer, eu faço a urologia. Tá bom. Você tem fibroscópio? Não tem. Você faz cirurgia de renal? Não faz. Tem que ter as estruturas para fazer os cuidados paliativos, depois ter os processos e depois se pode buscar os resultados. Estruturas, processos, resultados. Você não pode responder a resultados se você não tem a estrutura. Estrutura quer dizer unidade ambulatória, unidade de cuidados paliativos, equipe de consulta, suficientes médicos, enfermagem, psicologia. Se você tem seu equipito, agora você pode jogar. Sem equipe, não se joga. E não pode o administrador pedir resultados sem fazer investimento. Por isso, temos que ter paciência, mas a academia brasileira tem que brigar e dizer, a lei pode ser tigre de papel, tigre que não faz nada. Porque eu posso dizer, eu tenho cuidados paliativos. Tem este doutor que vem 3 vezes por semana, 2 horas, para hospital de 800 leitos. Isso não é cuidados paliativos, isso é ridículo. Por isso tem que ter crescimento maior que os outros, porque agora a gente não recebe cuidados paliativos. Você tem que ter crescimento mais grande que os outros serviços para chegar a esses pacientes. Há que ter uma combinação de paciência, mas não restar demais tranquilo, porque se você resta demais tranquilo, não vai chegar a crescer o programa. Tem que brigar. A outra coisa que eu quero dizer é,
muito mais importante para o serviço de você hoje, de ver menos pacientes bem e não crescer e começar a ver os pacientes mal. Tem que ser um restaurante de luxo, não McDonald's, porque se você perde a qualidade, você perde o respeito dos colegas. Muito mais importante dizer, quando eles veem o paciente, está tudo muito melhor. Mas muitas vezes eles não o podem ver porque não têm os recursos. Eu digo sempre no hospital, 1.200 encontros por ano per médico. Isso é tudo. Se quer mais de 1.200, outro médico. Se não, 1.200, quedamos com 1.200. Eu faço bem meu trabalho, mas o crescimento não tem que afetar a você, tem que afetar o gerente, os executivos. Não tem que afetar a você. O crescimento não é o problema de você. Provavelmente é o resultado do êxito do programa, mas não é seu problema. Seu problema são os 1.200 encontros que faz cada ano e depois se vai para casa. Muito obrigado. Muito obrigado. Faz total sentido com o que a gente vivencia aqui na prática, dentro da nossa realidade, que é uma realidade que eu reconheço diferente da realidade do restante do Brasil. A gente tem um hospital que tem uma gerência, uma diretoria que tem um olhar diferente para a questão do cuidado paliativo, tanto que no Congresso de Oncologia, em que essa entrevista vai ser exibida, a gente tem uma parte de uma mesa só para o cuidados paliativos, algo muito diferente, assim. E professor, uma dúvida que eu tenho é, dentro do serviço de vocês, o MD Anderson possui um hospice próprio ou ele tem uma unidade externa que os pacientes mais para fim de vida são encaminhados? Como que funciona essa organização de vocês propriamente? Não, sim. Nós temos unidade de cuidados paliativos, 16 leitos que são onde a mortalidade é 50%. 50% dos pacientes moram nessa unidade, 50% voltam para casa ou voltam para um hospice na comunidade. Mas o Anderson não tem seu próprio hospice, é na comunidade. Seria muito, muito lindo, muito bonito ter um hospice, mas eles não han querido investir nisso. E ter um hospice no hospital é demais custoso, porque não se necessita tantos recursos como se necessita em um hospital, se pode fazer na comunidade, e há alguns hospices na cidade de Houston que trabalham com nós para mandar esses pacientes que não vão a voltar para casa ou que se vão a voltar para casa necessitam um pouco de cuidado de enfermagem, etc. Mas a unidade de cuidados paliativos é muito, muito importante, porque esses pacientes que chegam na unidade de cuidado paliativo, a mortalidade sem a unidade de cuidados paliativos é 100%. Com a unidade de cuidados paliativos, volta 50%. Por isso, o hospital está muito contente de ter uma unidade de cuidados paliativos. Eu quero dizer que estou muito, muito contente de ver um grande programa de cuidados paliativos no Brasil e tudo o que podamos fazer para ajudá-los, conte com nós. A gente agradece muitíssimo o tempo do senhor. Saiba que a doutora Suelen, que é a nossa chefe, a nossa líder aqui, ela é fruto do senhor, do que ela pôde vivenciar com o senhor lá em 2013, quando o senhor, da forma tão gentil que o senhor sempre faz, abriu as portas. Muito obrigado novamente. Pode ter certeza que a gente vai espalhar um pouquinho mais as suas palavras aqui. Muito obrigado a você e tudo melhor.